Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um editorial, nosso último editorial do dia. Vamos lá, tem muita coisa acontecendo que a gente precisa conversar. O Supremo Tribunal Federal literalmente vem tomando decisões que vêm chocando a própria população, a própria sociedade. Vamos falar de liberdade de imprensa também, né? Porque assim, a última decisão do STF realmente, se não tiver manifestação da imprensa por parte disso, é porque alguma coisa está errada nessa história. Então nós vamos falar sobre o julgamento, né, que aconteceu hoje e que as decisões ficaram aí esdrúxulas do ponto de vista de permitir, ou melhor, de definir que jornalistas não podem usar celulares e nem gravar o julgamento. Né? Mas que espécie de julgamento é esse que não há publicidade? Vamos lá, outra questão, pessoal. Decisão do velório do Papa Francisco vai ser no sábado agora, né? Daqui no próximo sábado. E adivinha quem vai estar lá? Lula e Janja. E a gente vai falar sobre isso. Também um escândalo de corrupção acaba de ser revelado. Mais um, né? Enfim, muita coisa importante que a gente vai debater nesse editorial. Seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com você. Não esquece também de se inscrever no canal, tá? Isso faz muita diferença pra gente. Nossa meta, bater 2 milhões de seguidores. E eu sei que a gente chega lá, tá bom? Vamos lá, pessoal. Olha só. Se isso aqui não te assusta, nada mais te assusta. Olha só. Matéria do Metrópolis. O STF lacra celulares de jornalistas e advogados em julgamento do golpe. O que eles querem tanto esconder, né? O Supremo Tribunal Federal recolheu e lacrou o celular de todo o público que participa do julgamento de denúncia da Procuradoria-Geral da República contra mais um grupo de acusados de tentativa do golpe de Estado. Ao chegar na entrada da primeira turma da corte, todos, incluindo jornalistas, advogados e assessores, foram avisados que não poderiam ter acesso ao telefone durante o julgamento. Os aparelhos foram colocados em sacolas plásticas similares às usadas para guardar celulares em provas de concurso público. Já é proibido fazer imagens dentro do plenário do STF durante as sessões. Somente a TV Justiça vai transmitir os julgamentos, porém, recolher os celulares todos é novidade. É cada vez uma novidade mais esquisita do que a outra. Existe uma decisão de Moraes acerca de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, de que ele não pode ser filmado. Embora a cautelar de Martins preveja que ele só seja preso se gravar vídeos de forma deliberada, o STF decidiu proibir todos de usar celulares. A primeira turma analisa a denúncia contra o chamado Núcleo 2. O que acontece? A defesa do Felipe Martins entrou com um pedido e aí estão cutucando a vara com a onça com vara curta, né? A vara com onça curta, não. Dizendo que o ministro Alexandre de Moraes precisava ser afastado para se tratar psicologicamente para depois voltar a poder julgar casos, né? E assim, olha a insanidade disso aqui. Por ações, né, que são impetradas contra terceiros, né, como contra o Felipe Martins, jornalistas e outros terão seus celulares apreendidos. Ou seja, cara, assim, cada dia que passa a gente vê essas decisões, nós como advogados que acompanham essas decisões, vê essas decisões acontecendo e fica cada vez mais, assim, assustado, né, de como que juristas não questionam, como que a imprensa não questiona, como que essas medidas todas absurdas não chocam, né, a comunidade jornalística por aí. Vamos lá, outra matéria que eu quero tratar com vocês. É o governo sendo o governo, né? Olha só, matéria aqui do jornal Metrópolis. A Controladoria Geral da União aponta sobrepreço de 144 milhões em licitação de combate à seca. A quem interessa nunca acabar com a seca, né? A Controladoria Geral do Brasil, da União, apontou um sobrepreço de 144 milhões em uma licitação aberta pelo governo federal para combater a seca no semiárido brasileiro. O valor global das aquisições feitas pelo Departamento Nacional de Obras contra a seca era de ordem de 966,2 milhões. O certame previa a aquisição de caminhões, escavadeiras hidráulicas, motoniveladoras, retroescavadeiras, tratores e implementos agrícolas. Ligado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, é uma autarquia que atua principalmente na instalação de barragens, poços, fontes,
sistemas de abastecimento, água e de distribuição elétrica no Nordeste e no Norte de Minas Gerais. Você tem noção do quanto, né, movimenta de propina e corrupção, né, esses movimentos de combate à seca, movimentos de ONGs na Amazônia, tudo isso. Então, assim, não pega ninguém de surpresa, né? Literalmente é o PT voltando para o governo e é isso que, de certa forma, o bolsonarismo combatia. Outra matéria aqui, ó, foi o Alexandre Ramagem que publicou. Governo indica ministros e aliados a 140 vagas em conselhos de empresas com capitais privados. Os ganhos desses que foram indicados superam 500 mil ao ano. Olha só, o projeto de poder do PT sempre esteve ligado a dinheiro. Jamais existiu um projeto para o país, somente para sustentar os companheiros. Ou seja, matéria publicada pelo Globo aqui diz que o governo está nomeando pessoas à torta e à direita, né, e salários chegam a superar 500 mil ao ano. Né? Acho que não pega ninguém de surpresa esse tipo de notícia quando a gente traz. E aí, o velório do Papa será no sábado agora. Adivinha? Prepara aí mais uma grana boa, mais R$500 mil, porque a dona Janja e o seu Lula vão passear novamente. Vão lá, né, ver o Papa, vão participar do evento lá com o Papa, e aí você pode preparar que já vai mais uma grana. Matéria da Gazeta do Povo, tá? Ó, o Palácio do Planalto informou na noite de segunda-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a Janja irão ao funeral do Papa Francisco em Roma. O pontífice faleceu na manhã de segunda-feira na residência da Casa de Santa Marta, em decorrência de um acidente vascular cerebral, AVC, seguido de insuficiência cardíaca. A comitiva completa do governo será anunciada nesta terça-feira e a viagem ainda não tem data confirmada, porque, segundo o Planalto, depende do protocolo do Vaticano. Pessoal, vocês sabem que está surgindo uma teoria da conspiração sobre a morte do Papa, né? Porque assim, o Papa pegou uma pneumonia grave. E dessa pneumonia, ele ficou alguns dias internado, uma pneumonia muito grave. Ele se recuperou da pneumonia, saiu do hospital, participou do evento da Páscoa, né, da ceia de Páscoa, bem, foi dormir, no outro dia, deu um AVC e bateu as bolas, né? Bateu as botas. E aí tem muita gente falando, né, usando a teoria aí de que, como se diz, o Papa não pode não ter morrido de morte natural, podem ter feito alguma coisa, podem ter apagado o Papa. Mas isso é uma teoria da conspiração que rola por aí. O fato mesmo, é que hoje há uma grande possibilidade de ser nomeado um conservador, porque é uma pressão muito grande, inclusive, do Donald Trump, tá? Ó, e aí, a ideia é que o cardeal Robert Sarah seja nomeado. Mas se esse cara for nomeado, realmente for ele, vamos dizer assim, é uma reviravolta, é um duplo twist carpado dentro da Igreja Católica, que pela primeira vez vai ter um Papa negro, tá? Então, a possibilidade é que seja um Papa negro. Só que a militância de esquerda vai ficar louca. Por quê? Você imagina o bug que daria na militância de esquerda se o primeiro Papa negro do mundo fosse um conservador, como o cardeal Robert Sarah. Imagina, um Papa negro que não compra esse discurso vitimista, né, que a esquerda tenta pregar. Um Papa negro que tem um discurso firme contra a comunidade LGBTQIA+, um discurso por Deus, pela família, né, pegaria a esquerda militante aí de jeito, né, de jeito. Vamos lá, pessoal. Sobre a anistia, o ex-presidente Bolsonaro, ele continua travando, né, a pauta sobre a anistia, mesmo do hospital. Saiu uma matéria hoje do Metrópolis que diz o seguinte: anistia. O que Bolsonaro aceitaria flexibilizar no projeto? O ex-presidente Jair Bolsonaro aceita flexibilizar parte do projeto da anistia aos condenados do 8 de janeiro, informou a coluna o próprio líder do PL. À frente das articulações sobre a proposta de Sóstenes, diz que Bolsonaro pediu um estudo sobre a possibilidade de manter o texto a responsabilização para quem depredou o patrimônio público. A ideia seria manter a anistia, mas quem depredou o patrimônio e tiver imagem comprovando, responda civilmente, explicou o líder. É o óbvio, né, gente? Porque aí, vem cá, uma coisa também é você brigar pela anistia e aí dar o discurso para a esquerda
de impunidade. Não. Quem depredou tem que responder mesmo, civilmente, tem que pagar os danos ali, eles e todos aqueles da esquerda que fazem isso, né? Quem depredou tem que responder por depredação ao patrimônio público. A Débora poderia responder ali pela pichação do patrimônio público, pagar algumas cestas básicas. Isso é mais do que justo. Então eu concordo com o Bolsonaro aqui, acho que o Bolsonaro não está errado de forma alguma, tá? De forma alguma. Vamos lá, pessoal, ó, eu quero fazer uma correção. Eu falei do advogado Felipe Martins, mas foi um erro que eu falei. Na verdade, foi do Daniel Silveira, tá? Então, são dois que estão na mira do Supremo Tribunal Federal e eu acabei confundindo aqui. Foi o advogado Daniel Silveira que propôs afastar Moraes para o ministro poder cuidar da sua saúde mental, né? Ou seja, o advogado de Daniel Silveira sugere afastamento de Alexandre de Moraes para que o ministro possa cuidar da sua saúde mental. A proposta evidencia a estratégia da defesa para questionar a atuação do magistrado, né? Eles querem colocar dentro do processo a ideia de que o Moraes é imparcial e que ele está tomado pelo ódio e que por causa disso ele já não toma as decisões de maneira imparcial. E que ele já não está dentro da sua sanidade mental devido às medidas que ele vem tomando, né, afrontando aí, inclusive, a própria Constituição. Mas o lance é que o Moraes, ele tem, dentro do STF, maioria apoiando ele, né? Então, não é que ele tenha qualquer problemas psicológicos, não. Pelo contrário, ele está muito ciente daquilo que ele está fazendo. Pode ter certeza disso. Vamos lá, outra matéria que eu trago para você aqui é ainda, né? Eu já falei do Felipe Martins, eu já falei do Daniel Silveira, agora é o Oswaldo Eustáquio. Só não vai ter matéria do Alan dos Santos hoje, mas dá para a gente entender um pouquinho. O governo brasileiro prepara estratégia para extraditar o Oswaldo Eustáquio, né? Cara, cada vez que o governo mexe fica mais feio. Cada vez que o STF tenta pegar jornalistas, tenta censurar jornalistas, fica mais feio. Agora vem o governo tentando emplacar aí a narrativa de que ele não era só um perseguido político, né? O governo brasileiro articula estratégia para extraditar Oswaldo Eustáquio, foragido nos Estados Unidos, na Espanha, né? No caso está na Espanha. Caso envolve o ativista conservador investigado no inquérito dos atos antidemocráticos. O que acontece? O governo Lula quer fazer um recurso mostrando que não, o Oswaldo Eustáquio não está sendo punido aqui por crime de opinião, que ele cometeu crimes reais. E quais são os crimes? Fake news, atentado violento ao Estado Democrático de Direito por palavras. Cara, isso na Espanha não vai colar. Isso não vai colar. Isso aí tem cara, tem jeito, tem andado, tem cheiro de perseguição política. E é aí que vai parar. E assim, a cada dia que passa, né, fica mais claro, fica mais escancarado a perseguição absurda, né, que acontece no Brasil. E aí, por falar em perseguição, né, olha só, cara, tudo é carta marcada. Eduardo Bolsonaro, tá? Eduardo Bolsonaro, matéria do Estadão. O Centrão veta Eduardo Bolsonaro como candidato da direita ao Planalto em 2026. O Centrão veta Eduardo Bolsonaro como candidato da direita ao Planalto em 2026, segundo fontes ouvidas pela coluna do Estadão. A decisão antecipa articulações para as próximas eleições presidenciais. Cara, de boa, chega o Centrão, a turma do Centrão ali fala, não, o Eduardo Bolsonaro, nós não vamos deixar ele concorrer, ele não pode. Ah, mas como assim não pode? E se o Bolsonaro quiser indicar ele? Não, ele não pode. O Bolsonaro vai ter que indicar alguém que a gente aceita aqui do Centrão. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro acaba de ser vetado, né? Vetado do ponto de vista político aí para ser candidato a presidente da República. Vamos lá, pessoal. Matéria do Estado de Minas. A Carmen Lúcia ontem ela se manifestou, né? Os juízes no Brasil eles tendem a ser figuras, vamos dizer assim, muito midiáticas, né? Juízes em países sérios, eles só têm que se manifestar nos autos, só se manifestam no processo, só se manifestam ali, né, dentro do processo, onde eles estão aptos a julgar. Aqui no Brasil, não.
Aqui eles dão decisões e falas como se eles fossem estrelas de Hollywood, né? E aí vem, matéria do Estado de Minas. A Carmen Lúcia, 2 pontos. A regulamentação das mídias digitais é prioritária e urgente. Será que é prioridade do povo ou é prioridade do sistema? Será que a prioridade é do povo ou a prioridade é do sistema? Fica a pergunta, né? Fica a pergunta. Vamos lá, essa aqui é de cair o queixo, né? Tem um ditado no Rio Grande do Sul que é de cair o C da bunda, né? Essa é feia, mas, gente, olha essa publicação da Record, do R7, tá? Tá vendo esse homem do bigodinho aí? Tá vendo? O ex-espião da CIA, Bob Baer, afirmou que existem documentos argentinos que evidenciam o verdadeiro paradeiro de Adolf Hitler. O antigo agente de inteligência americana sinaliza que as provas indicam que o ditador alemão forjou a própria morte e, na verdade, escapou para a Argentina. Em entrevista, Baer declarou que muito dinheiro foi investido na criação de um complexo em Misiones, uma área isolada na Argentina. No local, foram encontradas moedas alemãs do período da Segunda Guerra Mundial. Ele trabalhou por 21 anos como espião e acredita que a série de documentos autoriza a ser divulgada por ordem do presidente argentino Javier Milei, pode esclarecer possíveis conexões entre o ditador alemão e o governo sul-americano que teria ajudado a esconder. Então, segundo a matéria da Record, do R7, o Hitler não morreu, veio para a Argentina, ficou na Argentina e viveu na área de Misiones. Lembrando que na área de Misiones é perto de algumas cidades que ficam do Rio Grande do Sul também. Tem a teoria da conspiração de algumas cidades do Rio Grande do Sul, inclusive, que tem túneis subterrâneos que eram onde se escondiam o pessoal que veio fugido da Alemanha, que veio aqui para a América do Sul, veio para Argentina e Brasil, ali na divisa ali. E aí, pessoal, vocês acham que o Hitler pode ter vindo parar aqui no Brasil? O que é a sua visão sobre isso? E aí, né, eu não vou falar não, né? Teve uns comentários aqui que acho que se o cara colocar aqui, ele vai até preso, né? Ó, um aqui colocou aqui, ó, ele tá em Belém, do Pará, tomando acarajé até hoje. O outro escreveu, não, tem descendência dele. Aqui temos o Alexandre de Moraes. Aí o outro escreveu, não, ele deixou seus filhos. Tá tudo lá no STF. Então, assim, você vê os comentários aí, né? Teve um outro que escreveu que não, ele saiu da Argentina, foi para Cuba, agora ele foi lá para Brasília. Aí teve um que colocou aqui, ó, pô, tá explicado, e colocou a foto de um ministro do STF. Isso na Record, tá, gente? Não é nem um site de piada, não. Aí um colocou aqui, será que dá para fazer investigação de DNA? Ele pode ser pai do Moraes? Né? Olha só. O pessoal brasileiro leva tudo na brincadeira, né? O brasileiro leva tudo na brincadeira mesmo. Mas é isso, pessoal. Ó, espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Esse vai ser um pouquinho mais rápido, mas agradeço a vocês pela confiança, pela credibilidade. Deixa seus comentários aí, o que vocês acham dessa última matéria aí, tá? E a gente volta amanhã de manhã com mais conteúdo para vocês, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Abraço.